Ok, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa transmissão de hoje, mais uma live especial sendo executada aqui pelo capítulo 04 da Donep, diretamente de Porto Alegre, mas conectando Porto Alegre com diversas regiões do Brasil e do mundo, através dos nossos convidados. Eu sou Lucas Figueira, estou atualmente como presidente do capítulo, algo que é uma honra, um privilégio muito grande para mim. Me alegra estar podendo participar com vários oficiais que nos auxiliam nesse processo muito bonito que nós estamos fazendo aqui em Porto Alegre. Bom, nós queremos convidar, primeiramente, a você que está nos acompanhando, pedir que você compartilhe com seus grupos, com os seus contatos, nos digam, por gentileza, como vocês estão recebendo o sinal dessa transmissão. Nós estamos transmitindo diretamente pelo canal do YouTube do capítulo 04 aqui da Donep, de Porto Alegre, e estaremos agora convidando para compor essa mesa dos nossos oficiais da diretoria do capítulo 04 de Porto Alegre, chamando aqui, primeiramente, Jocelino Almeida. Jocelino, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Lucas. Boa noite aos demais que estão conectados aqui na transmissão. Boa noite. Vamos também chamar o Ivon Trelha. Boa noite, Ivon, seja bem-vindo. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Boa noite ao preletor João Leite. Excelente reunião para todos nós. Amém. Sérgio Pecil Soares, boa noite, Sérgio. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos os vídeo espectadores. Eu acho que esse é o nome que se dá, né? Vídeo espectadores. É, por aí, exatamente. Isso daí. E esperamos que tenhamos uma excelente reunião, que todos venham aproveitar esse momento especial aí que estamos proporcionando. Maravilha. Vamos convidar também Antônio Carlos Zago. Boa noite, Zago. Tudo bem? Boa noite, Lucas. Boa noite a todos os companheiros de mesa. Boa noite ao nosso preletor e especialmente a todos aqueles que estão nos assistindo. Que tenhamos um ótimo evento. Muito bem. Vamos convidar então agora o nosso convidado especial palestrante desta noite, João Leite da Silva Neto. Muito boa noite. Seja bem-vindo, João. Boa noite, muito obrigado, Lucas, Jocelino, Ivon, Antônio Carlos Zago. Esse tem nome de craque, né? Antônio Carlos Zago é nome de craque. O Sérgio, em contato sempre comigo, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado e muito feliz, porque o meu primeiro encontro com a Donep, um primeiro jantar, foi em 1978, no Rio de Janeiro, que eu fui falar. Eu tinha 1 ano de convertido e entregado minha vida para Jesus e fui falar lá no Rio de Janeiro. Estive hospedado na casa do Otomi em Niterói. Então tem muito tempo, eu respeito muito a Donep, é sem dúvida uma maneira muito inteligente, fantástica de alcançarmos as vidas para o nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. Seja muito bem-vindo, João. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a leitura do currículo João, que é ex-goleiro da Seleção Brasileira, o nosso convidado especial de hoje. Eu quero pedir para você que está conosco, ao vivo, online, por gentileza, compartilhe essa transmissão. Boa noite, o Henrique, que já nos deu o seu boa noite ali através dos comentários do YouTube. E as pessoas também que estão nos assistindo, sintam-se à vontade para participar, para compartilhar essa graça que nós estamos oferecendo esta noite. Nós vamos iniciar o trabalho pedindo para que o Antônio Carlos Zago ele faça uma breve oração e coloque nas mãos do Senhor que o Espírito Santo faça aquilo que ele achar de melhor nesses momentos que nós passaremos juntos. Carlos. Muito bem. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aqui como igreja, Senhor, para este evento do capítulo 04 da Donep. Pedimos que a tua graça, a tua bênção, Pai, esteja sobre nós, que o teu Espírito Santo coordene todas as ações, especialmente a palavra que vai ser ministrada. E que os corações de todos aqueles que nos assistem ao vivo ou que venham assistir no futuro esta gravação, também recebam do teu Espírito Santo, recebam um toque do Espírito Santo. Que
que em suas vidas possa ser acrescentado mais graça, mais do amor de Deus. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. E nós queremos falar para você que está conosco, você que está talvez navegando aí pelo YouTube e se deparou com este vídeo, falar um pouquinho mais sobre o que é essa tal de Adonep. O que é isso? É negócio, é network, é empresários, é evangelho, é Jesus Cristo, é oração? O que é Adonep, né? E para isso nós queremos convidar o nosso membro da diretoria, Jocelino Almeida Matos, que estará fazendo uma breve explanação para você, que é a nossa audiência, para você entender um pouco mais do que é que nós estamos tratando aqui. Jocelino, seu microfone está desligado. Desculpa. Boa noite aos participantes, boa noite ao nosso palestrante, o João Leite. Eu quero falar para os nossos assistentes o que é a Adonep. Primeiramente, a Adonep não é uma igreja, não é uma organização religiosa. Não defende uma placa, uma bandeira religiosa. É um grupo de empresários, a associação de homens de negócio, cristãos, sem fins lucrativos, que visa transmitir experiências de empresários, experiências que empresários tiveram no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com Jesus. A Adonep, inicialmente, ela foi fundada na década de 50, no ano de 1952, na Califórnia, nos Estados Unidos. O trabalho foi crescendo e atingiu mais de 130 países. Hoje, a Adonep no Brasil conta com mais de 1.600 capítulos. Capítulos é o nome de uma unidade, uma célula, onde os empresários daquela cidade, daquela região, se organizam para promover jantares e convidar os seus amigos para ouvir uma experiência de um empresário, de um cidadão que vai transmitir a sua experiência, o seu relacionamento com Deus. No nosso caso, nós não temos aqui um jantar, né? Infelizmente nós não estamos aqui com um manjar, mas estamos conectados através dessa live hoje, onde o nosso convidado estará fazendo uso da palavra em seguida, e vou deixar a apresentação para que o Lucas faça a apresentação do nosso convidado desta noite. A Adonep organiza jantares. No dia 25 de novembro, teremos um jantar na cidade de Porto Alegre. Então, recomendamos que os nossos assistentes se conectem conosco para receber mais informações nos próximos dias acerca desse evento, onde estará um empresário trazendo uma experiência, o seu testemunho de vida para compartilhar conosco. A Adonep também tem um site onde você pode acessar todos os testemunhos gravados, assim como esse dessa noite. A preleção desta noite ficará gravada. Isso poderá ser acessado no site adonep.com. Você poderá acessar e se deleitar com uma linda mensagem. Por fim, desejamos a todos que tenham uma excelente noite, que possam aproveitar o conteúdo desse testemunho que estará sendo ministrado nos próximos instantes. Agradeço a oportunidade e agradeço a participação de todos. Meu muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Jocelino, pela sua participação, pelo seu esclarecimento sobre a questão do que é a Adonep. Então, você que está na nossa assistência, né? Você que está assistindo esse conteúdo já sabe, conecte-se conosco através do nosso site, adonep4.com.br, através do Facebook, @adonep4, e também através do Instagram também, @adonep4. Você poderá estar por ali, ficando atualizado e participar dos eventos promovidos pelo nosso capítulo. Bem falou também o Jocelino, nós temos agora o nosso último jantar do ano, dia 25 de novembro, já está agendado, né? No Germânia, aqui em Porto Alegre, e você é nosso convidado especial para participar. Mas, sem mais delongas, nós vamos fazer a leitura agora do currículo do nosso convidado e, após a sua apresentação, a sua explanação,
nós retornamos, enquanto membros da diretoria, para fazer também perguntas, pontuar algumas situações, né, que ele venha compartilhar conosco. Nosso convidado de hoje, então, João Leite, é casado com Eliana Maria Aleixo, tem 3 filhos, é licenciado em História pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, foi goleiro no Clube Atlético Mineiro, no Guarani de Campinas, no Vitória de Guimarães, em Portugal e na seleção brasileira. João Leite foi o jogador que mais vestiu a camisa do Galo, 684 vezes, tendo conquistado 10 títulos estaduais e uma Conmebol. Foi vereador em Belo Horizonte e deputado estadual em Minas Gerais. Então, a partir desse momento, eu mais uma vez dou as minhas boas-vindas em nome do capítulo 4 ao João Leite e passo a você, então, o microfone nesta noite. Sinta-se bem à vontade e, com toda a liberdade, compartilhe conosco aquilo que você tem no seu coração. Tá bem, muito obrigado. Um prazer muito grande. Você me oferecendo o microfone, lembrei de um jogador de futebol, que o repórter, ao final, disse que o microfone era dele. Ele agradeceu muito e disse para o repórter que ele já tinha ganhado o motorrádio, mas que o microfone era o primeiro e que ele ia colocar na estante da casa dele aquele microfone que o repórter passou para ele. Então, eu quero agradecer esse microfone, viu, Lucas? Maravilha. Bom, eu sou o João Leite, nascido em Belo Horizonte, meus pais, claro, do interior de Minas, e eu nasci numa vila em Belo Horizonte, uma vila maravilhosa. Um rio passava no meio da nossa vila e tínhamos 10 campos de futebol junto àquele rio. Então, era uma infância muito alegre, muito feliz. Meus pais, muito queridos, cinco filhos. Meu pai era policial e a minha infância era muito feliz com meus irmãos, mas tinha um grande problema na minha vida. Eu não contava para ninguém o problema da minha vida, da minha infância. Eu tinha medo de morrer. Eu não sabia o que aconteceria com a pessoa depois que ela morresse. E aquilo deixou minha vida, na minha infância, muito triste. Quando eu deitava à noite para dormir, vinha aquele pensamento, aquela inquietação, né? E eu ficava pensando, depois que a gente morre, o que acontece com a gente? E eu fui vivendo aquele sofrimento. Um dia, uma noite, na verdade, que meu pai não voltou para casa, ficou no trabalho dele, na polícia, e eu fui deitar na minha cama e não conseguia dormir. Não conseguia dormir, a madrugada entrou e eu não dormia. Eu fiquei tão apavorado com aquele pensamento que eu saí correndo. Abri a porta da casa, saí correndo pelo quintal, pela rua. E quando eu olhei para trás, minha mãe vinha correndo atrás de mim. Minha mãe me alcançou, me levou para casa, me deitou na cama e falou comigo: João, o que está acontecendo com você, João? E pela primeira vez eu tive coragem de contar para alguém o drama da minha vida. Por que eu chorava tanto? Por que eu dormia tão mal? E eu perguntei então para minha mãe: mãe, quando a gente morre, o que acontece com a gente, mãe? E minha mãe falou comigo: ah, meu filho, você não sabe, né? Você está sofrendo por causa disso, né, filho? Ela toda amorosa: é, mãe, o que acontece com a gente quando a gente morre? O que vai acontecer com você, com meus irmãos, mãe? E minha mãe, cheia de amor, me abraçou e falou comigo: João, não fique preocupado com isso. É, mãe, mas como é que é? João, quando a gente morre, a gente cai num abismo escuro. E aí, mãe? Não, você vai caindo naquele abismo escuro. E o fim? Não, não tem fim, não. Você vai ficar ali para sempre. Quer dizer, depois dessa explicação, aí que eu não dormia mais mesmo, né? Na minha frente tinha um abismo escuro que ia acabar com tudo. E eu não ia ser mais nada. E aquilo trouxe, assim, uma consequência na minha vida, assim, de insegurança, de medo. E muito jovem ainda, lá pelos 15 anos, falaram que eu estava sendo um bom goleiro lá na vila. E meu pai arrumou para eu fazer um teste no Atlético. Alguns acham que é defeito,
mas lá em casa a gente nascia atleticano. Vovô falou para papai, papai falou para mim, eu falei para meus filhos, e meus filhos falam para meus netos. Aí a obrigação é ser atleticano. Eu fui fazer aquele teste e passei no teste. E comecei, então, a jogar no juvenil do Atlético. A princípio era reserva, depois passaria para ser o goleiro titular, mas veio o tempo do Exército. E eu fui servir o Exército Brasileiro. E não era fácil, mas eu fui um bom atirador de fuzil, de revólver, e era um atirador de morteiro também. Passei um ano longe do Atlético, e quando eu voltei para o juvenil do Atlético, quase me mandaram embora, porque eu estava muito mal tecnicamente. Fisicamente eu estava bem, mas tecnicamente um ano sem treinar aquilo que o goleiro tem que treinar, não é? Que exige muitos fundamentos, o gol. E eu voltei então. E naquele tempo aconteceu uma coisa na minha casa. Minhas irmãs, elas entregaram a vida para Jesus. E eu perguntei para minha mãe o que tinha acontecido e minha mãe contou: ó, não fica nem perto delas, porque senão vai sobrar para você. Mas não teve jeito. Minhas irmãs começaram a falar para mim do amor de Jesus. E eu falava com elas: você precisa conhecer os jogadores do time principal do Atlético. Eu vi aqueles jogadores que estavam na seleção brasileira, carro 0 quilômetro, enfiava a mão no bolso, tirava um bolo de dinheiro, pagava picolé para as crianças, as moças gritando o nome deles. E eu falei com minhas irmãs: eu preciso ser do time principal do Atlético, que aí eu vou ser feliz, vou ter dinheiro. E minhas irmãs falavam comigo: não, João, não é isso não. Não é isso não. E aí eu passei para o time principal do Atlético. Foi uma decepção para mim, porque muitos jogadores do meu time eram alcoólatras, jovens atletas já eram alcoólatras. E quando chegavam para treinar, eles enchiam a boca de bala de eucalipto, o treinador não sentiu o bafo de uma noite passada bebendo. E estavam ali no outro dia para treinar. E aí eu comecei então a comparar a vida dos meus companheiros com a vida das minhas irmãs. Eu falo que minhas irmãs não tinham fé, elas não tinham esperança, elas tinham certeza. Eu lembro um dia que meu pai chegou para nós com 4, não sei se no Rio Grande do Sul tem isso, mas naquele tempo, quando eu era menino, tinha uma cadernetinha da mercearia. Meu pai tinha 4 delas. E aí meu pai chegou com as 4 cadernetinhas e falou que não tinha dinheiro para pagar aquele mês. E eu fiquei pensando, com esse salário dele mesmo não tem jeito. Mas aí vieram minhas irmãs de lá com a mão levantada e gritaram: vamos orar, porque Jesus proverá. E apareceu o dinheiro. Depois teve uma briga feia. Minha mãe brigou com meu pai. E meu pai, ali meio assim, sem saber o que fazia, minha mãe falou: a porta é aquela, pode sair. Eu acho que eu fiquei mais ou menos no gol, de tanto pular no tornozelo do meu pai, segurá-lo para ele não ir embora. E minha mãe não ajudava: pode ir embora, pode sair por essa porta. E aí veio de lá minha irmã com a mão levantada e gritou: vamos orar, porque Jesus, o príncipe da paz, vai trazer paz para o nosso lar. Eu nunca mais esqueci disso, porque meu pai não foi embora. Meu pai viveu 54 anos com a minha mãe, mas eu sei que foi por causa de Jesus. Foi por causa do príncipe da paz, porque ele trouxe paz para o nosso lar. Ah, mas minhas irmãs insistiam comigo, mas eu era muito duro. E 4º goleiro reserva, era o 4º goleiro reserva do Atlético. E um dia terminou o treino, eu cheguei no vestiário, olhei o quadro, sabia que não ia ser convocado, ia jogar Atlético e Seleção da Bulgária. E aí eu olhei lá no quadro, meu nome estava, 2 goleiros machucaram. E eu então fui convocado para aquele jogo, fiquei todo entusiasmado, fui para a concentração, comi bem demais. No outro dia fomos para o Mineirão. O ônibus subindo para chegar no Mineirão, aquela multidão. Eu já comecei assim, aquele homem medroso, medo da morte, aquilo influenciou minha vida toda. Quando chegamos na porta do estacionamento, a torcida lá fora dava soco no ônibus.
e gritava, tem que ganhar, hein? E eu abaixei a cabeça dentro do ônibus, fiquei escondido com medo já. O ônibus parou lá dentro, a polícia veio, fez o cordão de isolamento para sairmos. Eu fui um dos primeiros a sair do ônibus, e aí veio um atleticano antes do jogo, com a camisa do Atlético, já bêbado, e gritou comigo, se perder vai apanhar, hein? Ah, eu larguei ali, entrei para dentro do Mineirão correndo, desci a escadaria, entrei no vestiário, e quando eu entrei no vestiário, eu não conseguia respirar direito. Eu estava com muito medo. Olhei para o médico e pensei, vou pedir para ele medir minha pressão. Ah, ele tem que medir meu batimento, ele vai me tirar desse jogo. Mas só tinha eu de goleiro reserva, não tinha outro. Eu tinha que ficar. Aí o time entrou em campo e nós, os reservas, entramos logo depois. Quando eu olhei aquele Mineirão lotado, aí eu comecei a tremer. Eu tremia tanto. Sentei no banco, juntei minhas pernas para o treinador não ver que eu estava tremendo. Fui tentando, assim, me animar com pensamentos. Atlético e Seleção da Bulgária, vai ser 0-0, 1-0 para nós. Não vai precisar de eu entrar. E esse nosso goleiro, era um goleiro argentino, Ortiz, comedor de carne, bebedor de vinho, ele vai aguentar o jogo inteiro, não vai precisar de mim. Mas aí começou o jogo 1-0 para nós, nosso time era bom. Daí a pouco 2-0 para nós. Começou o segundo tempo, 3-0 para nós, e eu pensei, para de fazer gol, porque senão o treinador vai achar que está fácil e vai querer me colocar e eu não tenho condição nenhuma de entrar. E eu fiquei olhando o relógio do Mineirão, torcendo para o jogo acabar. Faltando 10 minutos, alguém me chamou, João. Eu nem olhei, porque podia ser o treinador querendo que eu entrasse, e eu não podia entrar. Aí bateu no meu ombro. Eu olhei, era o meu treinador. Entra lá, João. Assina a súmula lá no banco, no turno central. Aí eu fui para o turno central. Eu tremia tanto que eu não conseguia colocar o meu nome naquela linha ali da súmula de substituição. Assinei e fui para a beirada do campo e saiu aquele goleiro e fui eu para o gol. Gente, aquele gol naquela noite, o gol tem 7,32 metros de largura e 2,44 de altura. Aquela noite, aquele gol tinha uns 15 metros de largura. Quando eu entrei no gol, estava tão pequenininho dentro daquele gol. A altura não era 2,44, era uns 5 metros. O gol estava grande demais. E logo que eu entrei, um búlgaro arrumou a bola lá fora da área. Eu gritei para eles, não deixa eu chutar, não. E eles deixaram ele chutar. Gol. Gol e aquele estádio, aquela murmuração. E o que me salvou é que o Atlético atacava e a bola não vinha. E eu olhando para o relógio, faltando 2 minutos para terminar o jogo, vi um búlgaro grande como eu, e eu gritei para minha defesa, faz falta nele! Ninguém fez, gente. Ele chutou, eu caí para o lado esquerdo e a bola entrou no lado direito. 90% do chute do jogador destro é cruzado para o lado direito. E ele era destro. Mas eu, não sei o que deu em mim, eu caí para o outro lado. E a bola entrou. Aqui em Belo Horizonte tinha um jornal, graças a Deus não tem mais, chama Diário da Tarde. Ele acabou. No outro dia, saiu na primeira página do Diário da Tarde a minha foto. Eu não, né? A bola no fundo da rede e meu pé. Que vexame. Graças a Deus o jogo terminou, porque senão ia ser 3-3, 4-3 para a Bulgária, 5-3. Do jeito que chutasse era gol. Aí terminou e eu tão envergonhado, porque depois daquele segundo jogo, o Mineirão inteiro me homenageou. Frangueiro, frangueiro, frangueiro. Aí eu fui saindo assim, quem vem em minha direção? Os repórteres. Repórter é um bicho muito engraçado, gente. Ele quer saber como é que foi o gol. Eu não sei como é que foi, olha. Foi gol. Aí eu driblei aqueles repórteres, o que eu queria mesmo era um buraco. Era o túnel do Atlético, do Mineirão, que eu queria me enfiar nele, de tanta vergonha. E eu desci, entrei no túnel a 100 por hora. Aí, voando em minha direção, uma murcha de laranja, sandália de couro, sandálias havaianas, pilha Rayovac amarelinha, 2 pegaram na minha testa, eu desequilibrei e desci de bumbum o túnel do Mineirão. Esborrachei lá embaixo. Os meus colegas vieram e me levantaram. Eu fui para o vestiário e pensei, agora eu estou salvo, gente. Tomei meu banho,
peguei minha mochila e lembrei de uma coisa terrível. Eu era o quarto goleiro do Atlético. Eu não tinha carro. Eu tinha que pegar o ônibus da torcida no Mineirão e ir para o centro de Belo Horizonte. Quando eu entrei no ônibus, só tinha camisa do Atlético dentro do ônibus. Segurei no ferro em cima assim, do ônibus, segurando minha mochila, e um atleticano linguarudo sentado na frente gritou assim: que goleiro grande e ruim que eles colocaram, hein, gente? Larguei o ferro de cima, segurei embaixo, tentei me esconder. O que me salvou naquela noite dentro daquele ônibus, que eu era ilustre, desconhecido, era o quarto goleiro. Lá da frente, outro torcedor gritou: o homem é grande e mole, hein, gente? Aí o outro gritou: se colocar esse goleiro de novo, vou dar pedrada nele. Gente, quando o ônibus chegou no centro de Belo Horizonte, tinha dois sentimentos. Um de alívio, porque eu estava salvo, ninguém me reconheceu, senão eles tinham me arrebentado todo ali dentro daquele ônibus. E o outro sentimento é que eu treinava tanto, eu era tão dedicado, mas eu tinha medo. Eu era medroso. E eu cheguei tão arrasado em casa, minhas irmãs me esperavam e falaram comigo: João, nós ouvimos o jogo pela rádio, João, te xingaram demais. Ouviram os torcedores depois do jogo, falaram para não deixar eu nem entrar no treino no outro dia. Foi muito ruim, João. Você precisa de Jesus, João. Eu falei: não preciso, não, eu tenho que continuar treinando. E no outro dia eu cheguei para treinar, o treinador mandou ficar fora do treino. Fica lá fora, João, que nós não precisamos de você, não. Eu estava humilhado demais, gente. Mas eu era muito dedicado. Pedia minha mãe de manhã, na hora que eu saía, ela fazia uma marmita fria, com legumes e tudo. Eu comia aquilo no intervalo, treinava de manhã, comia aquilo na hora do almoço e ficava à tarde para treinar. Treinava com os jogadores do infantil, do juvenil. Eu era muito dedicado, mas era medroso, tinha medo. E um dia eu estava treinando, depois de todos os jogadores, um jogador que chutava muito forte, eu gostava de treinar com ele. E na vida real, gente, a bola não vem retinha, não. Ela vem variando. E aquele jogador chutou forte, a bola veio nesse canto. E eu fui para lá. Mas ela variou para o lado direito. E eu deveria ter espalmado a bola, mas tentei segurá-la assim. E ela pegou nesse dedo, a bola. Eu olhei para minha luva, meu dedo tinha sumido. Tirei minha luva com muita dificuldade, meu dedo estava apontando para lá. Fui para o departamento médico, radiografou, o médico reduziu, voltou meu dedo para o lugar e eu chorava de molhar o médico. E o médico falou comigo: João, você tem 21 anos de idade, João, por que você está chorando? Daqui a um mês você volta a treinar. Mas eu não estava chorando por causa do dedo. Eu estava chorando porque eu tinha rejeitado Jesus na minha vida. Eu estava chorando porque eu era um pecador. Minhas irmãs me mostraram tudo sobre Jesus. E eu rejeitei Jesus na minha vida. Quando eu cheguei em casa naquele dia, eu falei com minhas irmãs: me leva a uma reunião. Eu quero entregar minha vida para Jesus. No outro dia, minhas irmãs me levaram. Queria ficar sentado perto delas, estava muito cheio. Fiquei longe delas, eu com minha mão cheia de faixa. E aí começa um homem falando lá na frente. E o homem começou a falação dele mais ou menos assim: você está aqui nessa noite, hein? Eu falei: de quem que ele está falando? Aí o homem falou: é de você mesmo, vivendo longe de Jesus, vivendo em pecado. Aí eu falei assim, pedi minhas irmãs para me trazer, não precisava ter contado a minha vida para esse homem, não. E o homem começou a raiar comigo: você esteve lá? Eu falei: estive. Você mentiu? Eu menti. Você rejeitou Jesus? Eu rejeitei. E eu já não tinha coragem de abrir os olhos mais, tão envergonhado que eu estava. Meus olhos fechados, não tinha coragem de abri-los, tanta vergonha. Cantaram uma música, era para mim a música. A música dizia: atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás. Consolo, paz e seu perdão, sim dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor, ó, vem, vem já. E ficou uma estrofe repetindo: vem já, vem já, alma cansada, vem já. Gente, aquilo ali era tudo para mim, gente. E no final o homem apertou o negócio: você está aqui, pecador? Eu falei: tô.
Quer entregar a vida para Jesus? Eu falei, quero. Então levanta sua mão. Levantei minha mão e arrependi. Esse mãozão levantado, deve estar todo mundo olhando para mim. Resolvi abrir um dos olhos para ver se as pessoas estavam olhando para mim, gente. Quando eu abri dos olhos, olhei em redor, que tinha de mão levantada. Tinha muito pecador naquela noite ali, gente. Foi um negócio impressionante. Aí o homem estava lá na frente, chamou a gente para ir lá na frente. Aí foi aquela multidão lá na frente. Quando eu cheguei lá, eu falei com o homem, olha, me ensina a orar. Ele falou, o quê? Me ensina a orar, porque eu quero pedir uma coisa para Deus, mas eu não sei orar. Ele falou, não, hoje nós só vamos orar por vocês, não vamos ensinar a orar. Aí eu falei assim, mas me ajuda. Aí ele falou assim, tá bom, dê seu endereço, que quarta-feira eu vou na sua casa. Na quarta-feira ele foi lá, me ensinou a orar. Quando ele foi embora, eu ajoelhei num canto lá de casa. O chão da minha casa era de cimento bruto, saíam umas pedras de brita para cima. Eu ajoelhei ali e fiz a minha primeira oração, que eu nunca mais vou esquecer eternamente. Eu falei com Deus, Deus, me ajuda, Deus. Me ajuda, eu quero ser jogador de futebol. Aqui no Atlético, Deus, não vai ter jeito. A torcida quer me bater. O treinador não quer me ver, eu estou humilhado, Deus. Me leva para outro time, Deus, eu vou para qualquer time. Passaram 5 meses. Eu passei de quarto goleiro do Atlético a ser o primeiro. Quando eu comecei a jogar, eu sabia que eu fazia parte de um grande projeto de Deus para salvar a vida de atletas, para cumprir o chamado do Senhor, levar a palavra dele, para onde me convocassem, eu iria. Eu iria. Sexta-feira, falei no jantar da Donep aqui, perto do Mineirão. Sábado, faz parte do Legendários, um grupo muito legal, e nós fomos para a rua para pregar, eu com o microfone na mão, e falando num bairro que está sendo violento em Belo Horizonte, e fomos orar pelas pessoas, pelo bairro. E falei na Igreja Batista no domingo à noite. Impressionante quantas pessoas entregam o coração para Jesus. O terceiro jogo que eu fiz como goleiro titular do Atlético foi contra o Guarani em Campinas. Chovia muito lá naquela noite. O Brinco de Ouro da Princesa estava lotado. O meu gol era uma lagoa. Tanta chuva, e a chuva não parava, chovendo, chovendo. Nosso time era bom, começou o jogo 1-0 para nós. Aí o Guarani, que tinha um time fantástico, seria o campeão brasileiro no outro ano, começou a atacar. E no começo do segundo tempo, o Mauro, um lateral direito, que foi até da seleção, chutou, e os jogadores que estão acompanhando sabem quando o campo está molhado, encharcado, a bola com violência bate no gramado, pega mais força e velocidade. Eu entrei naquela bola para defender e soltei. Quando eu soltei, meus zagueiros vieram e me livraram. E aí veio aquele medo da minha vida, aquele medo. Eu gritava para o treinador para fazer assim para ele, mas ele não me ouvia por causa do barulho da chuva e o barulho da torcida. Aí eu lembrei de algo que alguém falou comigo sobre Jesus. Numa reunião, falou comigo, João, eu não sei para onde que Deus está te levando, mas uma coisa você pode ter tranquilidade, você não vai sozinho, Jesus vai estar com você em qualquer lugar. Aí eu fiz uma oração rápida, Jesus me ajuda, que senão vai ser um vexame, eu vou abandonar esse gol aqui, vai ser uma vergonha. Eu senti que aconteceu alguma coisa, o Zenon bateu uma falta no ângulo, eu tirei. Renato chutou, pegou na minha perna e na trave. Outro chute lá, eu defendi. Cabecearam, eu espalmei. Terminou o jogo 1-0 para nós. Ai, fui tirando as luvas, andando para o túnel. Aí vem eles. Quem? Os repórteres. Tudo correndo em minha direção. Falei, gente, o que eu fiz agora, hein? Aí chegou um repórter e falou, João Leite, você mereceu o motorrádio. Peguei o motorrádio. Uma camisa, não sei mais outro prêmio, eu segurando aqueles prêmios. Mas nós queremos saber como que um goleiro tão jovem pode ser tão tranquilo. Falei, eu? Como é que você mostrou uma grande calma no gol do seu time? Você transferiu uma verdadeira paz para o seu time? Falei, como é que você conseguiu? É porque Jesus estava no gol comigo.
Aí o repórter falou assim, você é convencido, hein? Tanto lugar para Jesus estar nesse estádio, na tribuna de honra, no camarote, na cadeira especial. Ele estava lá no meio daquele barco com você. Mas o que eu ia falar? Que eu estava bem tecnicamente, fisicamente, não sei o que mais mente? Eu tinha que dizer a verdade. Naquela noite, se não fosse Jesus, eu teria largado aquele gol. Eu tinha corrido por causa do medo da minha vida. Um medo que nasceu do medo da morte. Eu identifiquei sempre isso. Aquilo, de alguma forma, teve uma ação em toda a minha vida. Esse medo de morrer. E foi nesse tempo que nós começamos a reunião de atletas cristãos. Era um tempo difícil. As igrejas não aceitavam porque jogávamos no domingo. E muitos atletas tiveram dificuldade de serem batizados por causa disso. Encontramos vários atletas na Mocidade para Cristo, que criou um departamento chamado Atletas em Ação. E foi ali que eu conheci Eliana Aleixo. Ela chegou numa reunião e eu já há uns 3 anos sem namorar, com voto. Eu quero a tua benevolência, Senhor, eu quero a minha esposa. E aí entrou aquela mulher famosa demais, capitã da seleção brasileira de voleibol. Aqui em casa, meus filhos falam assim, a mais famosa aqui é a mamãe, não é você não, papai. Mamãe que é a mais famosa. Ela foi na Olimpíada, era capitã da seleção brasileira de vôlei. E naquele ano começamos a ir na igreja juntos. E vamos fazer agora, de 27 de dezembro, 45 anos de casados. Uma alegria muito grande. 3 filhos, temos 5 netos. E nossa neta acaba de chegar do Chile com medalhas. A mãe, a Daniela, minha filha, foi da Olimpíada de Pequim, na ginástica rítmica. E a Letícia, minha neta mais velha, também está na ginástica rítmica e voltou cheia de medalha. Então Deus foi cuidando da minha vida e me deu uma esposa muito forte, muito forte. Ela não é brincadeira. Já passou por 2 cânceres. Eu levei para tratar 17 vezes. Terminava o tratamento de 7 horas dela, ela pega o celular e me filma. Eu falava, meu bem, eu não vou fazer isso. Não, eu tenho que mandar para as irmãs. Tenho que mandar para a minha célula, tenho que mandar para a igreja. Aí eu gravava e ela falava 7 horas de tratamento. Mas eu estou mais forte do que antes, porque Jesus esteve comigo o tempo inteiro. Eu fui perdendo medo, viu, gente? Vivendo com uma mulher tão forte, tão querida. As pessoas falam que minha esposa é tão brava, João. Você, não chora não, meu filho. Eu casei com a capitã da seleção brasileira de vôlei. A mulher manda o tempo inteiro. Não é brincadeira, não. Eu quero quase terminar, gente. Quem sabe, em outras oportunidades, eu contar mais sobre a minha vida. Mas eu tenho um filho que é goleiro também. Ele jogou no Grêmio, na base do Grêmio. E depois jogou no Criciúma, no Botafogo, foi para o Boa Vista de Portugal, foi para o Benfica, de lá foi para o Antalya, da Turquia, agora está no La Corunha. Ele era adolescente, chegou para mim e falou comigo, papai, descobriu uma coisa. O que você descobriu, meu filho? Que o vovô não entregou a vida para Jesus. Você descobriu, né? Seu avô é duro. Suas tias estão orando por ele há 34 anos, eu oro há 30. Mas eu vou orar e jejuar pelo meu avô. Meu avô é tão querido. Eu, quando chegar no céu, eu quero encontrar com meu avô. E o menino começou a orar. Passou um tempo, meu pai me liga, vem aqui, João. Fui lá. João, como que eu faço para entregar a vida para Jesus? Aí eu falei com ele, ora comigo. Repita uma oração comigo. E ele repetiu. Passou mais um tempo, meu pai tinha muito problema circulatório. E eu estava indo para a casa dele, minha mãe me ligou e falou assim, João, seu pai está muito mal. Aí liguei para o médico dele, para o hospital, para minha irmã, e para a ambulância. Levei ele para o hospital, chegou lá, ele deitado numa maca, o médico dele chegou e apertou a perna dele, ele sentia muita dor. E o médico fala com ele, senhor Valdemar, o senhor está sentindo dor? E meu pai repetiu para o médico assim, doutor, eu não sinto dor nenhuma mais. Jesus está aqui comigo.
Minha irmã chegou perto de mim, apertou meu braço, falou: João, para de orar por ele, porque ele viu o novo céu e viu nova terra. Logo ele teve uma parada cardíaca, entrou em coma e faleceu. Nós colocamos na coroa de flores dele: vi novo céu e vi nova terra, dos filhos, dos netos e dos bisnetos. Minha vida mudou, vendo meu pai, quando estava morrendo, ele não viu abismo nenhum. O que ele viu foi Jesus, recebendo ele. Alguns anos atrás, eu estava falando na exposição de Janaúba, no norte de Minas, lotada a exposição de gado, de tudo, e deram um tempo para eu dar uma palavra. Eu dei uma palavra. Quando eu fiz o apelo para as pessoas entregarem o coração para Jesus, veio uma multidão à frente e uma moça correndo na frente, e essa moça gritava para mim: tem um abismo escuro na minha frente. Eu vejo um abismo escuro na minha frente. Quando ela chegou, eu perguntei para ela: você entregou o seu coração para Jesus? Ela falou: eu entreguei. Eu sou de Jesus agora. Eu recebi Jesus. Então, em nome de Jesus, o que você vê na sua frente agora? Não vejo um abismo escuro mais. Eu vejo uma grande luz. Ah, eu fui liberto daquele medo e daquele abismo escuro na minha frente. Graças a Deus. Termino mesmo contando um episódio com a minha neta. Eu tenho uma neta, ela tem 4 anos hoje, mas ela tinha 2 anos. Muita pegada a mim, eu a ela. Chama Marina. Eu falei, Marina me chamou: vovô, eu preciso conversar com você. Aí eu olhei para ela, né? Uma criança, um bebê de 2 anos, querendo reunião com a avô, né? Sentou comigo: vovô, sabe o que está acontecendo? O quê, minha filha? Vovô, eu não entreguei minha vida para Jesus ainda. Ô, minha filha, como que eu faço, vovô? Repete uma oração com o vovô. E ela repetiu. E agora eu sou de Jesus, vovô? Agora você é de Jesus. Você entregou seu coração para Jesus. E quando eu saio para falar em igreja, saio para falar na Donep, Marina falou comigo: você vai falar, vovô? Conta a minha experiência, vovô. Conta como que eu entreguei a vida para Jesus com 2 anos de idade, vovô. Ela tem 4 agora. Como que a mensagem de Jesus é simples? Uma criança de 2 anos entende. Não precisa de mais nada. Não foi assim lá na cruz, aquele ladrão? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queria fazer um apelo para você que está nos acompanhando, que você ore comigo, entregando a sua vida para Jesus, ou se você estiver longe do Senhor, volte para Ele. Repita uma oração comigo, diga: Senhor, nesta noite, eu arrependo dos meus pecados. Eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou. E nesta noite, eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Nesta noite, eu entrego a minha vida para Jesus. Nesta noite, eu volto para Jesus. Você orou comigo assim? Perdemos o sinal do João, provavelmente alguma ligação deve ter entrado. Vamos aguardar para que ele possa concluir, né? Que maravilha, testemunho lindo aí no nosso convidado. Ou talvez a bateria também, né? Impressionante o testemunho. Sereno. Tá voltando. Testemunho sereno de quem tinha medo. Isso é uma grande diferença. Faz uma grande diferença. Muito importante para todas as pessoas que sentem medo por causa da ausência de Jesus. É verdade. Vamos ver se ele retorna pelo computador ou pelo telefone mesmo. Damos um tempinho aí. Mas o que vamos, enquanto a gente reconecta o nosso convidado, vamos falando aqui o que vocês... Lucas, assim, eu acho interessante, as pessoas que fizeram essa oração pela primeira vez, que estão nos assistindo, eu acho que essas pessoas, elas podem entender que é um movimento simples, não tem sofisticação nenhuma, não cobra nada de ninguém, nenhum sacrifício. É simplesmente o amor de Jesus que penetrou nos seus corações
e que de agora em diante, aos poucos, vão passar a identificar este amor. E este amor vai contaminar, vai tocar em todas as partes onde tem carências, seja medo, seja problema de saúde, seja de relacionamento. Jesus conhece todos os pontos que nós temos que entregar. E ele já começou a tratar. É impressionante que a pessoa que acabou de fazer essa oração, de entregar a sua vida para Jesus, ele começou já a desfrutar deste amor. Olha, Está João voltando voltando. nosso preletor. João, está nos ouvindo? Entrou uma ligação aqui, gente, vocês acreditam? Imaginemos. Foi Deus? Entrou uma ligação. Que hora que eu ia orar para a pessoa receber o Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui, Amém. ansiosos. Pode concluir, meu irmão. Tá, eu queria fazer essa oração para as pessoas que oraram conosco, né? Pudessem receber o Espírito Santo. Deus, eu oro por essas pessoas que voltaram para ti, Jesus. Eu oro por essas pessoas que entregaram os seus corações a ti, Senhor. Eu oro, Senhor, para que elas recebam o teu Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos consola. É o Espírito Santo de Deus que nos ensina. É o Espírito Santo de Deus que nos encoraja. Receba o Espírito Santo de Deus em sua vida. É Ele que vai te ajudar. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Gente, obrigado. Amém. Prazer, viu? Graças a Deus. Continuo aqui à disposição, mas entreguei aí um pouco da minha vida para vocês. Que bom. Vamos ver se o pessoal tem. Deixa eu só trazer aqui, antes de nós finalizarmos, a participação das pessoas que estão conosco aqui online, o Henrique, Juni Eli, boa noite, a Cíntia também, Pacheco, boa noite, André, Essione Silva, boa noite, André, obrigado, Jane dos Santos, a Jane que colocou que ela é de Novo Hamburgo, Jefferson Santana também, Cianorte, no Paraná, obrigado pela participação de vocês. E nós queremos aproveitar, João, bom, que tremendo esse teu testemunho. Nós falávamos aqui, né, da simplicidade do evangelho mesmo, da simplicidade do agir do Espírito Santo, né? A questão da tua netinha, aos 2 anos, vovô, como é que eu entrego a minha vida para Jesus? O seu pai também, que coisa linda esse momento, né, que o teu filho começou a orar, interceder por ele, e ele chega até você, eu quero aceitar Jesus, né? Que coisa tremenda, coisa maravilhosa a obra do Senhor, né? E é assim mesmo, é simples, né, João? Muito, muito simples, né? Eu tenho vivido isso na minha vida. Vocês imaginam, quando comecei a jogar, eu lembro do Alex Dias Ribeiro, ele correndo na Fórmula 1 e colocava no carro dele, Cristo salva, e conforme a língua onde jogava, colocava aquilo. E eu, então, coloquei na minha camisa do Atlético. Eu ia para os jogos, estava lá na minha camisa, Cristo salva. Aí a CBF, um árbitro viu e colocou na súmula, e a CBF proibiu. Se eu jogasse com a camisa, o Atlético perderia os pontos. Foi muito interessante porque era uma inscrição pequena, e quando eles proibiram, veio em Belo Horizonte a imprensa do Brasil inteiro fazer uma coletiva comigo. Falei, pode falar, gente. Aí eles, não, mas nós queremos você com a camisa. Aí fui lá e peguei a camisa do meu armário, coloquei a camisa Cristo salva. E aí os repórteres começaram a perguntar, e eu falando. E no final, um repórter da Globo, esse vídeo estava há um tempo atrás ainda, e eles tiraram esse vídeo, sabe? Porque o repórter perguntou para mim, e agora, João Leite? Proibiram Jesus na sua camisa. Aí eu falei, da minha camisa eles podem tirar Jesus, mas do meu coração não. Eu vou seguir Jesus para sempre. Aí como eles fizeram isso, eu passei a entregar Bíblias dentro do campo. Eu comprava Bíblia e entrava no campo e entregava para um jogador adversário. Outro dia eu fui falar numa igreja no interior de Minas, estava um ex-jogador do Cruzeiro e ele estava sendo batizado na igreja naquele dia. Aí ele foi na frente com a Bíblia que eu dei para ele em 1984, vocês não tinham nem nascido ainda. Eu entreguei uma Bíblia para ele num jogo Atlético e Cruzeiro. Era impressionante, assim, entregava, e quando eu saía, a torcida do Atlético, os torcedores, queriam Bíblia. Queriam que eu desse Bíblia para eles. Então foi assim,
grandes oportunidades de levar a mensagem de Jesus. Eu joguei no time, no América Mineiro, 17 jogadores entregaram o coração para Jesus. Alguns são pastores hoje. É uma alegria muito grande, assim, servir o Senhor, não é? Ele nos abençoe e nós vemos a transformação na vida das pessoas, transformação verdadeira. Amém. Eu queria fazer mais uma pergunta, depois eu quero ver se os nossos irmãos aqui têm alguma pergunta. Tu falou então que o teu grande medo lá desde pequeno era a questão do medo da morte, a questão do abismo, que a tua mãe falou que era só um abismo que só continuava caindo, e aí piorou toda a situação, né? Agora, quando tu foi fazer a oração por uma jovem que disse que só Sim. via abismo na frente dela, quando tu aceitou Jesus, foi que imediato ou ainda persistiu algum tempo? Depois, quando é que tu conseguiu realmente entender? Não, eu não tenho que ter medo da morte e nada disso fez efeito mais sobre a tua vida. Quando é que foi esse momento? Não, minha fé foi fortalecida demais e eu comecei a entender muito sobre o reino de Deus que está dentro em vós, hoje, aquela palavra do Senhor com o ladrão, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Então, nada do ensino, dos ensinamentos do Senhor falam sobre isso que eu imaginava. E depois, o mais legal é ver meu pai. Como é que fala assim? É legal ver meu pai morrendo. Mas o cara estava com Jesus. Um negócio assim, espetacular. Eu fui muito abençoado com aquilo. Eu gosto muito, às vezes, quando eu vou falar, dar essa certeza para as pessoas, sabe? Da vida eterna, né? De Jesus nos receber. Isso é uma maravilha. Então, eu fui sendo curado rapidamente desse medo por conta da palavra de Deus. Eu aprendi desde cedo. Minha filha Daniela é casada com o pastor da nossa igreja, Daniel Mazzoni, sobrinho do pastor Paulo Mazzoni, que vem dirigindo nossa igreja há muitos anos. E aí, outro dia, ele estava pregando e ele falou sobre a importância da gente ler a palavra. E ele falou que a esposa dele, a minha filha Daniela, falou com ele que nunca foi difícil para ela, porque a vida dela eu fui ver meu pai de manhã, num canto da casa, com a Bíblia e um caderno, orando, lendo a Bíblia, anotando. Então, para mim, não foi difícil. Ele falou isso por causa de uma coisa que aconteceu, que uma professora falou com uma criança, né, na escola lá da igreja, que ela deveria ler a Bíblia. Fala com seu pai para ler a Bíblia para você. Aí a criança falou: meu pai não lê a Bíblia. Então, isso tudo foi me transformando a minha vida e continua em transformação, me fortalecendo muito. Amém. Por fim, aqui, a questão da Associação dos Atletas de Cristo. Pode dar uma palhinha para nós? Posso sim. Ela nasceu muito interessante, porque a gente estava na Mocidade para Cristo com atletas em ação. Mas eu fui fazer o Atlético foi jogar em Pelotas, um campeonato brasileiro que o Brasil jogou. E aí me telefona o Baltazar, estava jogando no Grêmio, e me liga e fala comigo: na sua volta de Pelotas, será que a gente encontra? Onde? Aí ele falou assim: o voo de vocês é daqui que horas? Aí eu falei. Aí ele foi para o aeroporto, Salgado Filho, né? E nós ficamos mais de uma hora conversando. Aí falei com ele: olha, tem um missionário, Abraão Soares da Silva, da Mocidade para Cristo. Ele tem um apoio do Ed Oxer, um ex-atleta que quer apoiar o movimento dos atletas no Brasil. E o Abraão vai nos ajudar. Aí ficamos uma hora, eu e o Baltazar conversando, e aí ele nasceu. Aí fizemos uma reunião com o Abraão, Baltazar, Eliana, eu, e Eliana deu a ideia do movimento chamado Atletas de Cristo. E aí nós começamos. Foi muito legal, fizemos uma conferência nacional,
E essa conferência nacional foi em Curitiba, e foi muito interessante, porque chegou eu, Baltazar, fomos chegando, chegou o Jailton, goleiro do Volta Redonda, do Madureira, do Rio, e tinha o Ângelo lá do Volta Redonda. Éramos nós 4, chegamos na véspera da abertura do Congresso. Aí não apareceu mais ninguém. Aí no outro dia, deve estar chegando no ônibus de manhã ainda, não chegou ninguém, éramos 4. A Eliana estava disputando o Campeonato Brasileiro de Vôlei, não foi? E éramos 4. Foi o primeiro Congresso Nacional de Atletas de Cristo. Mas hoje nós estamos em mais de 70 países e temos grupos de atletas de Cristo espalhados pelo Brasil, alcançando a vida dos atletas. Hoje é muito diferente. No nosso tempo, por exemplo, tinha o Isaías, que jogou no Botafogo, jogou no Grêmio. Ele ficou 4 anos para ser batizado na igreja dele, porque a igreja não aceitava que ele fosse jogador de futebol. É muito interessante porque depois ele jogou no Sporting de Portugal, disputou Copa Europeia, e hoje ele é pastor em Curvelo, Minas Gerais. Mora na casa da igreja que ele mora, ganha o salário da igreja, e um dia eu perguntei, Isaías, cadê o dinheiro que você ganhou na Europa? João, eu comprei 2 barcos para pregação do Evangelho no Amazonas, e ajudei a construir a igreja que ficou 4 anos para batizá-lo. Então, hoje é diferente, né? Os atletas, eles foram alcançados e estão dando seus testemunhos em diversos lugares. Para mim foi uma bênção, por exemplo, as Olimpíadas em Paris. O anticristo, ele tentou arrebentar com tudo, mostrando aquelas coisas e tudo, mas no final o que ficou foi a nossa atleta que falou Jesus é o caminho em Libras, o nosso atleta, as outras que se manifestaram, o Medina, não é? Lá nas ondas, lá no surf, não é? Quantos atletas que conheceram Jesus, né, a partir desse movimento, e eles entregaram o coração para Jesus. Eu lembro no América Mineiro, eu cheguei e eu gostava de fazer reunião no meu quarto, na concentração. E aí convidei todo mundo, só foi um. E os outros todos ficaram na novela da Globo. Era mais ou menos 8 da noite, todo mundo assistindo a novela da Globo. Aí Deus foi abençoando, abençoando. Um dia nós tivemos 19 atletas no meu quarto. Aí o técnico Procópio Cardoso, pode sair desse quarto e ir para a televisão, porque só sobrou 2 para assistir a novela. Eles arrastam a televisão e vai assistir novela em outro lugar. Ganhou a galera. Gente. Ah, que coisa linda, né? Bom, olha, é muito lindo a gente saber, e que legal, né, que essa primeira reunião da associação aconteceu aqui no Salgado Filho, enfim, esse piloto aí. Mas eu quero ver com os nossos irmãos aqui, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, quer aproveitar o momento? Sérgio? Olha, foi muito gratificante ouvir o testemunho do João, uma oportunidade ímpar. Eu me lembro que alguns anos atrás eu entrei em contato contigo, mas infelizmente tu não podias vir fazer um jantar conosco. E realmente tu tens uma bagagem já bastante grande, tanto no meio do esporte quanto também no reino, por já está há um tempo, então é algo assim que veio somar, contribuiu muito para a nossa fé, para aquelas pessoas que estarão também assistindo futuramente esse vídeo, que vai ficar até o arrebatamento, até o fim dos tempos, né? Enquanto o YouTube existir. Mas eu quero dizer que o teu testemunho foi maravilhoso, a história do teu pai, da tua netinha também, o evangelho como foi dito já algumas vezes aqui, é muito simples, que uma criança de 2 anos consegue entender. E os homens, às vezes, querem complicar tanto, né? Colocar tantas regras, tantos dogmas e coisas para se receber Jesus e entrar no reino. Parabéns, João. Foi muito lindo o teu testemunho. Esperamos um dia fazer um jantar contigo aqui, que vai ser muito bom também.
Verdade. Tá bom? Eu nem Um mereço. abração. Nem mereço churrasco Que gaúcho, nem isso. mereço. Eita! Zago, Pois bem, eu acho assim uma mensagem maravilhosa. Muitas vezes a gente escuta testemunhos com pessoas que passaram por grandes flagelos, grandes tormentos e vieram para Jesus por uma dor muito forte. E quando a gente vê um testemunho como o teu, não foi preciso chegar a tanto para que o amor de Deus convencesse e levasse a uma nova vida. É muito bacana. Acho que todas as pessoas que estão nos assistindo, especialmente aquelas pela primeira vez, quando tu saísse para a chamada do telefone, eu estava dizendo que coisa impressionante a simplicidade que é o Evangelho. A simplicidade dentro de uma complexidade imensa que o homem faz, mas Jesus age na simplicidade e toca os nossos corações, toca no ponto que nós precisamos ser tocados e transforma as vidas. Parabéns pela tua vida com Deus, porque o testemunho está vindo de Deus. Então, parabéns pela tua vida com Deus, da tua família, por esse exemplo que tu estás deixando para muitas gerações. Que Deus continue te abençoando e a tua família. Muito obrigado por ter compartilhado conosco. Amém. Obrigado, Zago. Ivon, suas considerações, meu irmão. Seu microfone está desligado. Desligado ainda? Agora sim. Bom. Parabéns, João Leite, excelente testemunho e em determinados momentos eu me vi ao vivo no testemunho quando você falou da sua amada esposa, a luta pelo câncer. E quem está falando contigo agora passou por 2 cânceres e dei a volta por cima e saí mais forte ainda. E o que ele quer é que eu fale isso também para o mundo, para as pessoas. Tem um livro fantástico que eu estou lendo, não sei se você já leu, O Céu Reina. Não, É a não li. abordagem do livro de Daniel, e que trabalha justamente essa questão aí. O livro é excelente, eu deixo essa dica que eu recebi de uma pessoa, de uma amiga, e é um livro surpreendente. O Céu Reina. Depois que você lê, podemos até trocar figurinha aí no via WhatsApp, né? Anotei, Mas viu? Anotei aqui. edificante, e quem passou por isso saiu mais forte ainda, deu a volta por cima. E no texto da Bíblia que fala que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e que são amados por Ele, né? Também, em determinado momento, eu me vi quando o meu médico, urologista, falou assim: professor, eu venho da universidade, dava aula, aposentei por lá, né? Quando eu disse assim: lamento lhe informar, mas você recebeu um cartão vermelho, você contraiu um câncer. E daí, o teu mundo que estava assim, virou de ponta cabeça. Mas é aí, no meio do temporal, nem que se eu quisesse entrar em pânico, nem que eu quisesse entrar em desespero, não conseguiria. Porque lá no meio do temporal, ele estava falando comigo, dando força, assim como ele interagiu com a sua amada esposa. Interagiu contigo no meio do temporal, da fraqueza. É incrível que ele é um Deus que supera tudo, né? E que surpreende a todos. Os fracos, aqueles que não têm capacidade nenhuma, mas esses são os usados por ele, moldados por ele como um barro nas mãos do oleiro para serem bênçãos para milhares, bênçãos para o mundo. E é isso que ele quer. Parabéns, seja uma bênção para milhares, seja uma bênção para milhões. E receba o nosso abraço de Porto Alegre. Obrigado, professor. Amém. Jocelino, suas considerações, meu irmão. Então, parabéns ao João pela excelente explanação do seu testemunho de fé.
Eu gostaria de desafiar ele a trazer para nós alguma dica prática, como é que eu desenvolvo a fé. Nós temos aqui que estão assistindo, e muitos que irão assistir ainda, pessoas que estão começando uma jornada de fé. Se ele possa nos dar assim, uma dica prática de por onde eu começo para desenvolver uma fé que ela venha se tornar grande, se eu poderia comparar ao tamanho da sua. Mas nos dá umas dicas aí, João, por favor. Olha, é tão simples, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Eu aprendi desde cedo na minha vida, eu não esqueço de eu pegando a minha Bíblia e meu caderno de anotações e subindo na concentração do Atlético, tinha um morro assim, que ficava a caixa d'água, e eu acordava bem cedo, encostava na caixa d'água, orando, depois lendo a Bíblia, anotando ordem de Deus para minha vida, promessa, princípio eterno, e anotando aquilo tudo. Mas foi interessante que uma vez, no começo da minha vida cristã, eu titular do Atlético, e aí eu subi. Era um sábado cedo, e a gente concentrado para jogar contra o Cruzeiro. Um jogo muito difícil que íamos jogar. Era o primeiro jogo que eu faria contra o Cruzeiro. No juvenil eu não tinha enfrentado o Cruzeiro, porque eu fui para o Exército, depois voltei, fiquei na reserva, nunca tinha enfrentado o Cruzeiro. E o Cruzeiro tinha Nelinho, Joãozinho, Raul. Era um jogão. E eu estava, assim, entusiasmado para jogar. E aí eu estou lendo a Bíblia naquela manhã, encostado lá na caixa d'água, e estava escrito o seguinte para mim em Tessalonicenses, né? Que o Senhor virá como um ladrão. Você nem vai ver. Aí eu comecei a pensar, então até amanhã de manhã que ele vem. A minha oração foi a seguinte: Senhor, deixa para voltar segunda-feira, porque é o meu primeiro Atlético Cruzeiro, Senhor. Volta segunda-feira, deixa eu jogar esse jogo, Deus. Ai, é claro, até hoje ele não voltou, não é mesmo? E eu joguei aquele Atlético Cruzeiro e nós ganhamos de 2-1. Nelinho fez um gol em mim, mas de pênalti. De falta ele não fez. Foi um gol de pênalti, mas nós ganhamos o jogo por 2-1. Então essa é a fé, é conhecer a palavra de Deus, é ler a palavra de Deus, é nunca deixar de ler a palavra de Deus. Eu passei por uma luta recentemente, e aí na minha cabeça fico lembrando dos meus tempos difíceis, meus frangos jogando e tal. E a palavra que vem, o que você vai responder? As pessoas querendo que eu respondesse e tal. O que você vai responder? E eu lembro da palavra de Deus, Davi, no Salmo 38, 12-15. Como surdo eu não ouvi, e como mudo não abri minha boca, porque em ti, Senhor, eu espero. Então é a palavra de Deus, né? É simples demais, ela está aí à nossa disposição. É verdade. Muito bem, deixa eu só trazer aqui então a última participação. A Jane colocou: gratidão por compartilhar sua história, seu testemunho e grande história de vida e fé, né? João, nos resta agradecer a tua gentileza em participar conosco. Eu quero te dizer o seguinte: nós vamos ficar te devendo um churrasco, tu vai ter que vir a Porto Alegre, tá? O que eu acho que todos nós aqui da bancada estamos ansiosos e torcendo para que nós possamos te convidar em breve para vir participar de um jantar conosco, enfim, de algum momento especial, para continuar compartilhando as boas novas do reino através do seu testemunho de vida e fé. Tá bom, meu irmão? Amém. Minhas netas amam assistir MasterChef. Hoje eu me senti como as minhas netas, vendo um monte de gaúcho, parece o MasterChef. Não tem um churrasco, pelo amor de Deus, gente. Vamos ficar devendo, hein? Mas tá bem, muito obrigado mais uma vez pela tua participação, que Deus abençoe a tua vida grandemente e continue semeando, né? Tu foi um atirador de elite no exército, mas hoje tu está com a espada desembainhada e fazendo o evangelho avançar, né? Conforme tem feito durante muitos anos da tua vida. Muito obrigado a você, obrigado Jocelino, obrigado Sérgio, obrigado Ivon, Zago, obrigado a todos vocês que participaram conosco. Nós voltamos na próxima edição daqui a 15 dias e lembrando,
Dia 25 de novembro, temos o último jantar do ano da Adonep, capítulo 4, aqui de Porto Alegre, e todos vocês são nossos convidados. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Abraço.